começar falando boa noite para todo mundo, agradecendo a SPCine por esse convite. Estou muito feliz, acho que é legal contar, né, que esse workshop ele é fruto de um dos editais da SPCine, que no caso eu peguei para fazer uma produção de um curta-metragem, né, fui selecionada com um projeto de curta, e aí como uma forma de contrapartida, não só para esse edital, mas para outros, né, Matheus, editais da SPCine, a gente faz essas ações, né, formativas. Então, teve uma programação, tiveram várias já, ainda vai ter algumas, né, pelo que eu vi, acho que é semana que vem, né, e essa é uma dessas. Então, fiquem atentos também na página da SPCine, nesse que está acontecendo nessa programação, que está bem legal. De início, antes da gente entrar, né, então, plano de fuga, contra-narrativa, imaginário coletivo, estereótipos midiáticos, muita coisa, né? Mas, basicamente, para já ir tirando os fantasmas antes deles chegarem, aqui eu vou fazer um compartilhamento de ferramentas, tá? Então, a ideia, primeiro de tudo, eu vou falar, vou hablar, vou expor a minha pesquisa e tudo mais, mas eu também quero trocar, sabe? Então, vão ter momentos que eu quero ouvir vocês também, porque é isso, né? O ideal para mim fazer esse tipo de encontro seria presencial, mas a viabilidade para isso não era das melhores, então acabou sendo por aqui. E aí, então, para começar, para ir já aquecendo os motores da interação, porque para mim tudo tem que ser interativo, eu queria convidar todo mundo que está aqui a, com apenas uma palavra, contar no chat como que você está chegando nesse workshop. Pode ser uma palavra, uma frase, pode ser qualquer coisa, assim. Escrever. Então, beleza. Enquanto as pessoas vão pensando o que elas vão colocando, já vi que a gente mandou atenta, curiosa, eu vou só repassar alguns combinados. Então é isso, né, gente? Estamos aqui, respeito é sempre bom, né? O arroz com feijão do brasileiro. Eu digo respeito porque, como primeiro combinado, porque eu acho legal que vai ter momentos que eu quero que vocês façam comentários, que vocês também se coloquem. E como a gente faz isso, né? Sempre se respeitando. Sempre que possível, também responder às interações, que eu vou tentar falar bastante com vocês. E dúvidas, questões, comentários, anotem, assim, vai ter momentos que eu vou estar falando, se surgir alguma coisa, para não perder a nota e depois a gente retoma. E, sobretudo, não existe certo ou errado, né? Eu acho que existem experiências diferentes, então às vezes acontece, né? Da gente estar num espaço de troca e às vezes a gente tem um pensamento, a gente fica com medo de falar, porque não, porque tá errado. Não, tirem isso da cabeça, vamos se libertar desse tipo de pensamento para a gente poder fazer uma troca aqui sincera e juntos conseguir se formar de alguma forma. Então, de início, eu queria fazer uma rápida rodada de apresentação, algo muito rápido. Enfim, não precisa ligar a câmera, mas pelo menos se puder ligar o microfone para fazer a apresentação, se não puder ligar o microfone, se quiser escrever, tudo bem. Eu acho que a gente pode ir na ordem. Então, vou falar na ordem que aparece aqui para mim, beleza? Então, Fernanda, você consegue se apresentar rapidamente? Nome, idade, profissão, por que está aqui, por que se inscreveu? Beleza, Fernanda, beleza. Enquanto a Fernanda escreve, J. Júnior quer se apresentar rapidamente? Ok, estou considerando que talvez seja um não. Júlia Santiago, quer se apresentar? Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia, né, Júlia Santiago, tenho 26 anos, eu trabalho com comunicação independente num coletivo de jornalismo aqui do meu território. Por que eu tenho me inscrito é porque eu estou formando um coletivo de cinema, né, a gente quer estudar audiovisuais, né, enfim, e a gente está nesse processo de pesquisa para construir nossas narrativas, eu estou escrevendo um roteiro também em paralelo, então eu estou nesse processo imersivo de estudar coisas que têm
enfim, só para ser bem breve, enfim. Uhum. Arrasou. Matheus, eu quero te perguntar. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou estagiário da equipe de formação da SPCine. Sou estudante de cinema e audiovisual e também me interesso, assim como a Júlia, em processo de roteiro, né, de roteirização. E, enfim, super curioso também para esse workshop. Acho que é sempre bom a gente questionar as narrativas que a gente consome, que a gente produz. Então, super animado para esse workshop. Legal. Estela, Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? sim. Eu sou Estela, eu tenho 23 anos, também trabalho com audiovisual. Me inscrevi porque me interesso muito por essas questões de imaginários, estereótipos, e, enfim, acho que é um assunto que me deixa muito curiosa e estou curiosa para estar aqui com todo mundo. Massa. Vi aqui também, ó, o Jota escreveu aqui, roteirista e diretor. Fernanda, 27 anos, sou cineasta, né, trabalho com marketing. Estou na luta para conseguir viver só de cinema, estamos todos. No momento estou com várias ideias de roteiro e pretendo conseguir escrever todas. Legal. Então é isso, gente. Novamente, bem-vindos. E bora fazer essa troca. Então, rapidamente me apresentando também, sou Ika, Ika Iori, tenho 24 anos, sou daqui de São Paulo. Sou multiartista, né? Então, eu tenho um trabalho com cinema, com teatro e com arte e educação, e com música também. E a minha pesquisa, principalmente, é em relação aos encontros que existem entre arte, cultura, comunicação e educação, né? Eu tento olhar para essas quatro coisas de uma maneira totalmente junta. Rapidamente contando, né? No cinema, faço parte da Madrugada Filmes. É legal a Júlia falar isso, né? De estar nesse processo de montar um coletivo, porque a Madrugada Filmes é uma produtora de cinema que nasce como coletivo, né? Em 2020, onde eu e outras realizadoras de cinema nos juntamos a partir de uma necessidade de produzir os nossos próprios trampos, porque, né? Não dá para ficar esperando, assim, muito energia de algum. E aí, na Madrugada Filmes, desde 2020 para cá, a gente fez muita coisa, assim, então, são 3 curtas-metragens, uma série, tudo, a maioria das produções que a gente faz é captando dinheiro pela via pública, né, editais públicos e tal. Madrugada Filmes é importante falar também que é uma produtora majoritariamente de pessoas negras, LGBTQIAPN+, também. Então, um foco nosso é tentar fazer com que tanto a nossa equipe, né, a parte técnica, quanto a cena seja composta dessas corpas que são marginalizadas em geral, né, em tudo que a gente for olhar, né, de hegemonia da indústria cultural, do que é produzido, do que é levado para a tela, né? E aí, além disso, assim, além da madrugada, também faço meus freelas por aí de roteiro. E aí, é engraçado também, né? Uma coisa legal de falar é que eu gosto de falar que eu sou cineasta, porque não tem uma função só, sabe? Eu não desempenho uma função só, por uma questão de necessidade, mas por uma questão também de gostar, sabe? Eu olho como um todo. Então, eu sou roteirista, sou diretor e também estou estudando distribuição atualmente, e minha formação primeira de todas é na atuação, né? Então, eu vejo isso como uma junção de tudo e que faz muito sentido e me ajuda a criar. No teatro é a mesma coisa, assim, no teatro também sou performer, dirijo, faço dramaturgia, faço parte da Coletiva Ocupação, que é um grupo que mistura várias linguagens artísticas, teatro, dança, performance, o próprio cinema. E, inclusive, a gente está em cartaz essa semana, está todo mundo convidado. A gente tem cartaz no CCSP, quarta, sexta com a peça Quando Quebra Queima e sábado e domingo com Erupção. É de graça, cola, a gente leva família, chega mesmo. E a arte e educação é minha formação, né? Eu sou formado em artes cênicas pela ECA USP, com habilitação em licenciatura, né? Então, tudo isso que eu faço, assim, eu também tenho uma pesquisa com música, com jazz, tudo tem que permear através da educação. Então, como eu olho a minha produção, mas também penso em processos formativos, né? E de troca e tudo mais.
E é isso, um monte de coisa, mas a gente vai trocando em miúdos ao longo disso aqui. Então, eu queria começar, já, como eu já falei, né, vim do teatro também, faço teatro, então eu já vou começar com uma proposta um pouco diferente. Queria convidar todo mundo a fechar os olhos e a gente vai fazer um jogo, uma experimentação, para a gente entrar nesse assunto aí do plano de fuga da contranarrativa. Eu convido todo mundo a estar fechando os olhos aí. Quem está de câmera desligada, vou confiar, hein? É pela experiência, é pela experiência. Por isso que é produção intelectual também. E, por enquanto, só se concentrem na respiração de vocês. Aos poucos, imaginem uma tela, visualizem uma tela de cinema. Visualizem cada detalhe. Como que é as bordas dessa tela. Ela é muito alta ou não? Ela é muito larga? Qual é a cor do tecido dessa tela? Aos poucos, nessa tela vai ser projetado um filme. E nessa projeção você vê um parque. Imagina como que é esse parque. Como que é o chão desse parque? Tem muita grama, a grama é verde, tem um lago. Como que é isso? Imagine agora as pessoas que estão andando pelo parque. Tem gente que andando de bicicleta, skate, patins, tem animais. No meio dessa gente toda, surge um casal. Reparem bem nesse casal. É um casal que anda de mãos dadas. Uma pessoa do casal segura um sorvete na mão. E a outra pessoa segura um cachorro pela coleira. Esse casal segue andando pelo parque até que senta num banco. Esse casal se cumprimenta com um selinho. Corta, acabou a cena, para a projeção. Novamente temos a tela, sem nada. Mas ainda assim, a memória daquele casal, a imagem daquele casal, ela continua aí, vocês têm ela guardada. Mas agora a tela voltou a ficar sem projeção. A gente vai para uma segunda projeção. Aos poucos, começa a ser projetado nessa tela uma casa. Imagine como que é essa casa. Ela tem um quintal grande, janelas, como que são essas janelas, porta dela. Imagina que você está do lado de fora da casa, né? Você está vendo o lado externo da casa. Aos poucos, começa a imaginar, começa a ver que uma fumaça está saindo por uma das janelas da casa. Essa fumaça começa a aumentar. Aumenta e sai por outras janelas. Sai pela porta. A casa está pegando fogo. Nesse momento chega alguns vizinhos que se aglomeram ali na calçada, olhando o incêndio. E em seguida chega o caminhão de bombeiros. De dentro do caminhão de bombeiros, do corpo de bombeiros, sai uma pessoa devidamente uniformizada, com todas as ferramentas necessárias. Essa pessoa vai até a casa, arromba a porta da casa e de lá de dentro ela sai com uma criança nos braços. Todo mundo que está na calçada aplaude. Corta. Gravem bem esse final, essa pessoa salvando essa criança, como que é o rosto dessa pessoa, quem é essa pessoa, como ela carrega essa criança. Cortou, a gente vai para a nossa terceira e última tela. Novamente, vai começar agora uma projeção. E nessa projeção, você está vendo um quarto de um hospital. Tem uma pessoa deitada no leito,
E no canto do quarto tem um médico e uma médica discutindo sobre o caso dessa pessoa. Depois de um tempo discutindo, esse médico e essa médica vão juntos até essa pessoa que está acamada e dão a notícia de que essa pessoa recebeu alta. Imaginem essa ação. A pessoa agradece, fica muito feliz. E o médico e a médica se despedem e saem da sala. Marquem bem esse momento. Presta bem atenção nas cores, nos detalhes, nas vestes. Beleza? Podem abrir os olhos. Agora eu vou fazer uma colheita agora de informações. Eu preciso que vocês, para isso, para responder, levantem a mão no Zoom. Todo mundo aqui consegue levantar a mão? Consegue clicar na opção de levantar a mão? A Fernanda, que estava com dificuldade, você consegue, Fernanda? Ele é um... Ou, vamos ver assim, para simplificar, vocês mandam no chat. Então, se a resposta for sim... Ah, entendi. Se a resposta for sim, vocês escrevem sim para mim. Mas todo mundo tem que responder, beleza? Então tá, a primeira tela, vamos rememorar então. A primeira tela, que é um casal passeando no parque. Quem imaginou que esse casal era um casal cis-hétero? Quem imaginou que era um casal cis-hétero pode responder aqui que sim no chat, por gentileza. Fernanda não respondeu. Fernanda não imaginou algo diferente, Fernanda? Sim, mas ela não era cis. Legal. Tem mais um casal hétero, mas que não era uma mulher cis. Ok. Todo mundo respondeu. Beleza. Segunda pergunta agora em relação à tela 2. A tela 2 é do incêndio, né? Quem imaginou que a pessoa do corpo de bombeiro era uma mulher? A pessoa que resgata a criança. Ela. Beleza, vou considerar que foi mais ninguém, então. Terceira pergunta, na tela 3, que é a tela do leito do hospital, quem imaginou que os médicos, o médico e a médica, eram pessoas negras? Três pessoas. Negras. Beleza. Bom, iniciamos então o workshop. Geralmente, quando eu faço esse tipo de experiência, ele é como se fosse um diagnóstico do nosso imaginário. Então, a imaginação é algo muito livre, né? Mas ao mesmo tempo que ela é algo muito livre, ela é algo que é treinado, né? Então, quase sempre, ela tem um jeito, um padrão de funcionar. Ou seja, quando a gente vai imaginar imagens, vai imaginar histórias, a nossa mente já está condicionada a imaginar de um determinado jeito. E isso que a gente fez agora mostra. Então, por exemplo, quase ninguém imaginou que era um casal que não fosse cis-hétero. Ou, por exemplo, quase ninguém imaginou que a pessoa, né, a figura do herói poderia ser uma mulher. Ou, por exemplo, que a figura dos médicos poderiam ser pessoas negras, né? Isso diz muito sobre o nosso imaginário, isso diz muito sobre o imaginário coletivo, que é onde eu vou entrar com vocês. Então, antes de entrar em imaginário coletivo, queria só passar por esse conceito de imaginação com vocês, que é isso, né? Entender a imaginação enquanto uma faculdade do ser humano, então, ou seja, né, a capacidade de representar imagens
de coisas reais, ou ideais, ou coisas até irreais, na nossa mente, né? Então, é um processo em que a gente manipula as informações que a gente já conhece, dentro da nossa cabeça, da nossa maneira, para tentar fazer uma representação mental, seja lá do que a gente quer estar tentando imaginar. E aí, a imaginação, ela é um componente de algo maior, que é o imaginário coletivo, que é isso que eu vou abordar aqui com vocês. Então, o imaginário coletivo tem essa definição, que é uma definição que eu gosto bastante, que é que o imaginário coletivo ele é um conjunto, na verdade, não é uma coisa só, né? Então, ele é um conjunto de formas de imaginar, de imaginações, é um conjunto de memórias, de conceitos e de símbolos, né? E, de alguma forma, o que faz ele ser um coletivo é justamente que esse conjunto ele é utilizado, ele é compartilhado por uma mesma comunidade, enquanto uma experiência compartilhada. E o fato de existir essa experiência compartilhada, esse imaginário compartilhado, é o que faz essa comunidade ser uma comunidade, entendeu? É o que, por vezes, reforça o sentido coletivo de uma sociedade, né, de um grupo de pessoas, de uma população, ou, enfim, vai aumentando a escala cada vez mais, né? E aí até dando um exemplo rápido, assim, caso tenha ficado muito abstrato, mas, por exemplo, no imaginário coletivo do brasileiro, o futebol é algo muito forte. Então, todo mundo tem uma história com Copa do Mundo, quase todo mundo, né? Não dá para generalizar, mas, assim, é algo introjetado na nossa cultura no nível de que a gente não, sabe, é feriado quando é Copa, né? E o Brasil está jogando. E, por exemplo, isso não é tão comum em outros países que não dão a mesma importância para o futebol. Mas por que isso? Porque o futebol é algo extremamente forte na nossa cultura e por várias questões de tentar criar uma identidade nacional e aí colocar o futebol como o esporte do país, o esporte da nação. E isso faz com que o futebol esteja dentro do nosso imaginário coletivo, ao passo que se eu viro para alguém e faço uma piada de juiz, a pessoa não precisa ser fã de futebol para entender, sabe? Ou se, por exemplo, só disso que eu tô falando juiz, tipo, vocês entendem que eu tô falando do juiz do futebol e não do juiz do tribunal. Isso é imaginário coletivo. Uma pessoa que é de outro país, se eu tô conversando com ela aqui falando, futebol é juiz, talvez a pessoa não entenda, né? Eu tenho que explicar. Então é um pouco por aí que a gente entra nessa seara do imaginário coletivo, mas isso é muita coisa, né? Não é qualquer coisa, mas é muita coisa. E aí, dentro disso, vamos para as definições do que está dentro do imaginário coletivo. Primeira definição, símbolo. O que é o símbolo? O símbolo, geralmente, ele vem, antes de ele ser um símbolo, ele é um significado, né? E aí, eu vou rapidinho passar por uma coisa que a gente aprende na aula de português, que é chato pra caramba, mas eu vou passar aqui rapidinho, só para a gente estar no mesmo pé, de como que a gente forma um signo, né? O signo ele é formado de um significante e um significado. Então, eu vou dar um exemplo. Isso aqui. O que é isso aqui? Quem consegue me dizer o que é isso aqui? Tá óbvio, é um lápis. É um óbvio que ninguém me respondeu. Brincadeira. O significante, por vezes, quer dizer, perdão, significado, isso até me confunde. O significado, ele é a matéria. Ou seja, é algo que é concreto. Então, o significado do lápis é isso aqui, esse pedaço de madeira cilíndrico com um outro cilindro de grafite dentro. Beleza? Significado. Essa matéria. E aí, quando a gente tem uma matéria dessa, a gente vai querer dar um nome para ela, né? Para ela é o significante, que é como a gente vai enunciar essa matéria. E aí, no caso do lápis, o significante pode ser em som, em gesto ou em grafia. Qual que é o som? Lápis. Lápis, né? Tipo, tá na palavra. O gesto, por exemplo, como que fala, como que sinaliza lápis em libras, né? Que é a linguagem brasileira de sinais. É assim, por exemplo. E a grafia de lápis é isso que a gente está vendo. L-A-P-I-S, dependendo da língua, vai ser escrever de outro jeito, né? Pencil, é, rayon, e por aí vai. Rayon e por aí vai. Beleza. Aí, tudo isso para quê? Para chegar no signo, né? O signo é feito de um significante, um significado, ou seja, a palavra lápis mais o significado, que é essa matéria aqui, tem um signo, que é o lápis. Beleza? Alguém ficou com dúvida? Isso
Pode parecer meio chato, mas é importante a gente entender esse significado de signo para entrar no que é símbolo. E aí, por exemplo, a gente tem um signo que é a vaca, um exemplo. Então, a vaca, em qualquer lugar do mundo que você for, se você ver uma vaca, as pessoas vão entender que aquele animal, aquele corpo daquele animal tem o nome de vaca, que é aquele animal que, né, que tem o chifre, e dá o leite e tudo mais. Porém, a vaca, dependendo do imaginário coletivo, ela vai simbolizar coisas diferentes. Um exemplo, a vaca no Brasil, por exemplo, simboliza isso, né? A pecuária, o consumo de carne, né? Que nem vocês estão vendo nessa imagem, os cortes, né? Do que a gente vê lá no açougue. Então, o signo é a vaca. Mas o que a vaca simboliza, ou seja, o símbolo da vaca no Brasil é algo a mais, ou seja, o símbolo é um signo que ganha mais sentidos, que é mais coberto por mais sentidos. Então, a gente tem esse signo da vaca que é coberto por todos esses sentidos que eu já acabei de citar, né? Então, uma picanha, um leite, né? Tem várias coisas que a gente coloca aí sobre o signo da vaca que faz ela virar esse símbolo no Brasil. Porém, em outras culturas, em outros imaginários coletivos, a vaca vai simbolizar outra coisa, como, por exemplo, na Índia, que a vaca é sagrada, literalmente, não é piada, né? A vaca ela é sagrada, ela representa a fertilidade, né? Representa a abundância, a prosperidade. Se eu não me engano, ela é até ligada a uma deusa do hinduísmo. E, novamente, é uma vaca. Então, se você chegar lá na Índia, tipo, não é que eles vão achar que a vaca é outra coisa. Não, é uma vaca. O signo é o mesmo. A mesma vaca que está aqui no Brasil é a vaca que está na Índia. É um animal. A diferença é que lá eles não vão comer ela. Porque ela simboliza uma divindade, ela simboliza algo elevado, algo sagrado, né? Não à toa, olha que bonitinhas. Enfim, então chegamos aqui no que é o símbolo, né? Guardem o que é o símbolo. Peraí, deixa eu só aqui. Aí agora tá, passamos por símbolo. Conceitos agora. Então, dentro do imaginário coletivo, a gente tem conceitos. Conceito, o significado de conceito é bem tranquilo, né? Então, conceito é algo que nasce abstrato e que é concebido, né, sobre algo ou alguém. Então, o conceito ele pode ser uma ideia, uma opinião, um pensamento, uma resolução sobre algo, né? E aí, por exemplo, a gente tem anarquismo, feminismo, racismo, marxismo. Tipo, eu posso pegar o Capital do Marx, um livro é um livro, mas se for o Capital do Marx, o conceito dentro dele é o marxismo, né? Então, entende? O conceito não é algo palpável necessariamente, né? A gente coloca o conceito sobre coisas concretas, mas o marxismo em si é um conjunto de ideias, então, né? Não dá para pegar no marxismo, gente? Tem algum marxista aí? Brincadeira, eu adoro Marx, tá? Mas vamos pegar ele de exemplo. Então, é um pouco por aí o conceito, né? Algo que é literalmente totalmente abstrato. Em seguida disso, a gente tem a memória, né? Então, a memória está mais no lugar de ser um processo mesmo cognitivo, uma habilidade de memorizar, mapear, enfim, armazenar, recuperar, interpretar informações, né? Que a gente, de alguma forma, chegaram na gente. Principalmente, é uma capacidade usada para comunicação, né? Então, digamos que a memória ela está aí muito mais no lugar para organizar os símbolos e os conceitos. E, enfim, passamos pelos 4 pontos que constroem o imaginário coletivo, né? A imaginação, o conceito, o símbolo e a memória. E aí, dentro disso, eu queria falar para vocês que o imaginário coletivo é como um gremlin. Quem aqui já assistiu o Gremlin e consegue me dizer no filme, quando eles davam alguma coisa para os Gremlins comer depois da meia-noite, ou quando eles molhavam, o que acontecia com o Gremlin, gente? Acho que nem todo mundo viu, e a gente não pode deixar todo mundo ver. Inspirava um Virava um monstro, sei bicho. lá. Só assisti uma vez na minha vida. Exato. E é isso. Então, o imaginário coletivo, se você, dependendo do que você. Multiplicação também, boa, da água. Dependendo do que você dá para o imaginário coletivo se alimentar, ele pode virar um monstro, né? E aí que entra, aí que inicia a minha pesquisa, né? Eu adoro olhar, sou de escorpião, adoro coisas assim,
obscuras, coisas difíceis e tudo mais. E, e aí, olhando para essa questão do imaginário coletivo, me vem essa questão, né? Qual é um dos principais alimentos que a gente dá, e que não que a gente dá, mas que é dado para o imaginário coletivo? E aí, pensando assim, gente, tem, né, Brasil, por mais que o Brasil é grande pra caralho, mas, né, a gente pode até contextualizar São Paulo, não sei se todo mundo aqui é de São Paulo, mas, enfim, um dos principais alimentos do imaginário coletivo, principalmente depois da Revolução Industrial, é a mídia, né? E aí, por que eu digo hoje, depois da Revolução Industrial? Porque antes, tem um texto muito massa do Walter Benjamin, o narrador, convido todo mundo a ler. E nesse texto ele não fala de Revolução Industrial, mas ele fala como a narração, o ato de contar, durante muito tempo, ele foi uma ferramenta para construir sociedades, né? Para construir imaginários coletivos, de alguma forma também. E pensa que é isso, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil, né? Tipo, a gente tem muita tecnologia, né? Então as relações elas estão totalmente robotizadas no nível em que, tipo, as histórias que são contadas pra gente, Jota de Fortaleza, legal. As histórias que são contadas pra gente quase sempre vão vir da mídia, né? E aí a mídia, entendemos mídia aqui enquanto, né, esses vários meios de comunicação de massa, mas aqui eu vou olhar mais para a mídia audiovisual, né? Então, celular, televisão, computador, a própria tela de cinema, né? Então, vamos olhar agora para a mídia nos termos do som e da imagem, né? Que aí também é muita coisa, porque aí tem mídia, tem a parte escrita, tem rádio, aí não dá para olhar para tudo também. Mas beleza. Então, ok, entendemos que a mídia é o principal alimento para o imaginário coletivo, ou seja, se a gente for olhar para o imaginário coletivo brasileiro, 80% do que ele quem escolhe é a mídia, quem dita é a mídia. Então, se amanhã a mídia aparecer falando que X coisa é legal, tá na moda, as chances disso realmente ficar legal e tá na moda são muito grandes, né? E a gente tem vários exemplos disso, né? Por exemplo, sei lá, a Coca-Cola, campanhas que a Coca-Cola fazia na época da Segunda Guerra Mundial, enfim, empresas que enriqueceram na época da Segunda Guerra Mundial por meio da propaganda, né? E, enfim, mídia audiovisual, ok. E aí, dentro dessa minha pesquisa, né, eu estava numa época que eu estava numa brisa de tentar entender um pouco mais, né, esse lugar do cinema enquanto uma arte industrial, né? Porque aí eu venho de um contexto zero industrial de cinema, pelo contrário, totalmente doméstico, caseiro, de guerrilha, mas ao mesmo tempo é isso, né? Existe uma demanda de mercado que se a gente não industrializa, né, a gente não se atualiza, né? Não entra nos termos da indústria, a gente fica de fora e a gente não consegue pagar as contas, né? Bem concreto. E aí, nisso, eu comecei a olhar para as diferentes indústrias que existem dentro da indústria cinematográfica. E aí, dentro disso, eu fiz uma separação em três, e aí, é claro, né? Meu olhar, minha ótica, mas de que dentro da indústria cinematográfica existem três subindústrias, que são a indústria da imaginação, a indústria da imprensa e a indústria pornográfica. Indústria da imaginação. É isso, gente. É de Star Wars, Armando do Jorel, o irmão Jorel, vai na fé. Então, tipo, todo o conteúdo que for, que vão chamar até de entretenimento, né? Então, obras de ficção, filmes de ficção, séries de ficção, telenovelas, desenhos animados, esses conteúdos que vão literalmente mexer com a nossa imaginação, eles estão ligados à indústria da imaginação. E aí a gente tem aí, né, a Walt Disney, né, a Disney rica pra caramba, é uma indústria que realmente move, né, esse poder do sonhar, de contar histórias fantásticas, ou às vezes até histórias cotidianas, mas que vão estar ali brincando com a nossa imaginação. A segunda indústria, que é a indústria da imprensa, a gente também engloba tudo que está ligado à comunicação informativa, né? Então, desde a Maju Coutinho lá no jornal, apresentando, até o Doc Bicha Travesti, até o talk show da Tata Werneck, né? A gente pode olhar isso como indústria da imprensa. Então, esse lugar que vai estar fazendo essa comunicação informativa, vai ter esse caráter documental, muitas vezes, né? Então, documentários, noticiários de TV, meios de comunicação jornalísticos em geral. Temos aí a indústria da imprensa. E, por fim, a indústria pornográfica, né? Que aí a gente também tem vários modos de produção dentro dessa própria indústria. Então, tem desde o mais recente, que
são essas plataformas, né, como OnlyFans, Privacy, onde a galera tá fazendo fortuna, né, e até, por exemplo, sites de conteúdo pornográfico ou até produtoras e franquias, por exemplo, tem essa produtora, tem essa franquia brasileira, que é a Brasileirinhas, que é uma franquia que, gente, é bizarro, assim, 4 mil filmes dentro de um espaço de 15 anos, 10 anos, sabe? Então, é uma produção, é uma indústria que tem muito dinheiro, que rende muito, né? E que é uma indústria à parte também, né? Temos essas três. Beleza. E aí entra a pesquisa de... Aí a gente sai um pouco do imaginário e vai entrando nos estereótipos, né? Porque é isso, olhando para essas indústrias, eu tinha um pensamento que era o seguinte, dentro da produção de cada indústria, eu conseguia observar padrões, sabe? Coisas que se repetiam. E, enfim, e aí até retomando essa coisa dos símbolos, conceitos, memórias, imaginações, se a gente for ver em cada uma das indústrias, cada uma vai oferecer uma coisa diferente para o imaginário coletivo, mas pensando, né, também trazendo materialismo histórico, sempre uma perspectiva de manter o status quo, né? Então manter a sociedade como ela é, manter o sistema de exploração como ele é e tudo mais. E aí, dentro desses padrões que se repetiam, eu comecei a enxergar estereótipos midiáticos, né? E como esses estereótipos midiáticos são ferramentas de criação e manutenção de papéis sociais, ao ponto que as pessoas, de tanto assistir aquilo, seja na pornografia, seja no filme da Disney, seja no jornal, as pessoas começam a acreditar, começam a performar aquilo, começam a viver aquilo de fato, né? E aí entra a minha pesquisa, porque, enfim, eu sou uma pessoa que pesquisa cultura negra, então, eu comecei eu fiz um cruzamento, né? Então, como que é olhar para a cultura negra e pensar esses estereótipos midiáticos a partir de um olhar racializado, de fato, né? Então, existem estereótipos raciais midiáticos que, de alguma forma, vão e ferram com a vida da população negra? Sim, existem, óbvio que existe, né? Mas aí o trabalho que eu fiz nessa pesquisa foi um pouco de tentar detectar isso, né? E antes de entrar, e aí eu vou falar de cada estereótipo, mas antes de entrar nisso, é legal falar o ponto de partida, né, para chegar nisso. Eu estava escrevendo um curta, e é um curta, o último curta da madrugada a sair, foi semana que vem de Prêmio Palmares, que é um curta afrofuturista, afropresentista, e basicamente a logline é que zumbis da Andara dos Palmares reencarnam nos corpos de um casal negro dos dias de hoje, né? E aí eles se defrontam com esse Brasil dos dias de hoje, com o que é ser negro nos dias de hoje. E aí eu lembro que eu tinha escrito esse roteiro, né? E aí uma dica, inclusive, gente, assim, para mim, o cinema, gente, ele tem que envolver muita gente, sabe? Eu sinto que quanto mais pessoas a gente consegue envolver, mais profundidade de trabalho tem. E às vezes isso não é uma realidade por questões de grana, né? Então, eu estava escrevendo esse roteiro, mas ao mesmo tempo eu queria um olhar de um outro profissional, de um outro roteirista sobre esse trabalho. E aí tem o projeto Paradiso, não sei se todo mundo aqui conhece, né, que é uma instituição, organização sem fins lucrativos, e que é uma instituição que ela está principalmente nessa linha de frente, né, de pedagogia e cinema. Então, tem várias bolsas que eles disponibilizam para cineastas assim, brasileiros, bolsas para, sabe, para fazer coisas internacionais, assim, cursos, mestrados, enfim, rodadas de negócio, festivais. E aí eles têm um programa chamado Paradiso Multiplica, que é um programa que é isso, o Paradiso tem uma rede de talentos, que são vários cineastas que de alguma forma pegaram bolsa com eles, e aí esses talentos eles têm como uma troca com o projeto dar horas de mentorias, né? E é muito legal, porque tem talentos da direção, do roteiro, da direção de arte, da fotografia, e você pode literalmente entrar em contato com a Paradiso e de alguma forma solicitar uma mentoria com esse talento, né? Uma mentoria que meio que funciona como consultoria também, com esse talento de maneira totalmente gratuita. E eu já tinha esse contato com a Paradisa, a madrugada, né? Tem um vínculo muito forte com a Paradisa, eu já tinha feito essas mentorias. Eu falei, bom, quero trocar ideia com algum roteirista negro em relação a esse roteiro. Fui lá, entrei em contato, e aí me indicaram o Mano Capu. Inclusive, super indico ele. Dei um Google, pesquisei ele no Instagram, Mano Capu, ele é rapper, diretor, roteirista,
é de Curitiba, e ele é um cara preto e tal, e aí ele lê o roteiro, e aí, na hora que a gente faz a mentoria, né, que na real é uma conversa, uma troca sobre o que ele leu, ele falou assim para mim, ele, bom, eu entendi que você quis trazer Zumbi da Andara para os dias de hoje, para de alguma forma dar até uma oportunidade para eles não terem que ficar lutando, né, mas eles, tem uma coisa no filme deles aproveitarem a vida, então eles comem feijoada, eles tomam um banho de banheiro, eles aproveitam mesmo, tira uma panca. E ele fica, tá, aí você quer trazer eles para ter conforto, para aproveitar e tal, mas na descrição que você faz da primeira cena, que é quando eles chegam nesse mundo aqui, você descreve um quarto muito simples. E que tá tudo bem se for uma escolha, mas por que você descreveu esse quarto muito simples? Tipo, era um quarto simplório. Eu falei, realmente, a minha escolha, o que eu tô querendo com esse filme, meu intuito é colocar Zumbi e Dandara num lugar de rei e rainha. Então não faz sentido para mim eu colocar eles nesse quarto simples. Aí eu mudei, coloquei TV de plasma, banheira, todo um frufru que no fim a gente conseguiu na locação. Inclusive, quando o filme lançar, eu resolvi. Mas tudo isso fez eu ter um start de que realmente, tipo, a nossa imaginação, gente, não adianta o quão militante a gente é, não adianta o quanto a gente consuma Angela Davis, e não adianta a nossa cabeça, tipo, o jeito dela funcionar é muito colonizado, né? E aí eu percebi isso, falei, caraca, eu me peguei sendo, de alguma forma, reproduzindo um racismo, um estereótipo racista midiático no meu próprio filme. Aí eu falei, pois não, 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 eu vou... Mas agora eu vou me aprofundar nisso para isso não acontecer mais. E aí eu comecei a olhar esse mapeamento, né, comecei a meio que fazer esse mapeamento desses estereótipos. E aí é legal contar que eu começo a fazer esse mapeamento a partir de uma pesquisa de uma historiadora negra chamada Suzane Jardim. Anotem, pesquisem sobre a Suzane, a obra dela é incrível, assim. E a Suzane Jardim, ela publicou, acho que em 2017, 18, uma coisa assim, um artigo chamado Estereótipos Raciais na Mídia Norte-Americana. Ela publicou no Medium, tá lá no Google, vocês acham rapidinho. É super gostoso de ler, inclusive recomendo. E aí, nesse artigo, ela fala desses estereótipos raciais na mídia norte-americana, né? Ela se retrata para a mídia norte-americana. E aí, na época que eu me defrontei com isso, primeira vez que eu me defrontei com esse artigo, eu estava na faculdade ainda. E aí eu pensei, meu, eu vou de alguma forma tentar fazer um paralelo entre esse artigo, tentando encontrar esses estereótipos na mídia brasileira. E aí, então, nasce esse mapeamento que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu dar um golinho. Antes de eu entrar, alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Antes de eu entrar nessa parte? Fique à vontade. Beleza, então. Eu Marcelo. queria comentar sobre o exercício, que é muito engraçado, porque aí você manda imaginar, tipo, um casal, aí o primeiro instinto, aí você imagina um casal hétero cis branco. Só que aí Sim. depois tipo, eu falo, não, mas eu vou imaginar um casal cis hétero branco? Não, eu tenho que me imaginar outra coisa. Aí só que aí eu pensei, não, só que aí eu vou estar burlando a minha primeira resposta. Então é muito louco como a imaginação da gente é uma coisa que a gente é moldado desde muito pequeno e a primeira coisa que vem é sempre a coisa mais estereotipada possível. Nossa, sim, é exatamente isso. Acho que eu tenho muito esse exercício de tentar reimaginar, repensar a minha imaginação, né? Mas a primeira coisa que vem, fada, e, enfim, é muito doido isso mesmo. Sim. É um músculo, né? A imaginação, eu tenho que pensar que é um músculo e que a gente passou a vida inteira fazendo um único exercício com ele. E aí, então, por isso que é mais fácil, sabe? Eu passei a vida inteira, sei lá, levantando a barra assim. Então vai ser muito, né? Agora, e empurrar assim. Enfim, babado. Se alguém que tá sem microfone quiser também escrever um comentário no chat, tá? Eu leio depois. Enfim, aí, seguindo. Então, dentro da indústria da imaginação, o primeiro estereótipo racial
inclusive é o primeiro que a Suzane cita, né, norte-americano, que é esse paralelo com o Brasil, é o da ama de leite. Então, em geral, esse estereótipo... peraí, deixa eu só abrir uma outra tela aqui. Tá aparecendo para vocês a tela ainda? Beleza. A tela do slide, né? Beleza. Então é isso. Esse estereótipo da ama de leite, né? Na mídia norte-americana, essa daí pode contar como Mami ou Aunt Jemima. E é uma imagem que geralmente é a representação de uma mulher negra, geralmente mais velha, gorda, de seios fartos, né? De personalidade amável, dócil, e que é uma pessoa de confiança dos brancos, né? A gente consegue enxergar isso facilmente, por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, com a tia Anastácia, ou em outros, ou por exemplo, no Vento Levou, que tem aquela personagem da Rachel McDaniels, né, que ela ganhou o Oscar por esse personagem, entre outros aqui, como estão nessa imagem, né? E esse estereótipo, né, ele vem, e aí pensando nessa coisa, né, do estereótipo, ele sempre vai existir para fazer que alguns papéis sociais continuem existindo, para tentar manter a existência desses papéis. Esse estereótipo, ele vem de um contexto em que a escravidão foi abolida. Estou pensando mais no Brasil agora, mas dá para usar nos Estados Unidos também. E uma vez que a escravidão é abolida, principalmente no Brasil, não é feita uma distribuição de terra nem nada, né? As pessoas que foram escravizadas, elas ficam a Deus dará, sem nenhum tipo de forma de sobreviver, nenhuma opção econômica viável de viver dignamente, né? Porque até então, a abolição da escravidão é o reconhecimento dessas pessoas como seres humanos. Mas numa sociedade capitalista em que para você ser humano, você tem que estar trabalhando de alguma forma, e eram pessoas que estavam sofrendo uma situação de escravidão. Então, até essas pessoas conseguirem atingir um lugar de trabalho digno, muita coisa aconteceu. Até hoje, né? A gente vê que a maior parte da população que está em situação de trabalho informal são pessoas negras, né? A população negra. E aí a gente olha um contexto em que, então, é abolida a escravidão, começa no final do século XIX, e aí no início do século XX a gente tem, né, todo o rolê cafeeiro e tal, né, as indústrias começam a nascer, mas mesmo antes da indústria chegar nas fazendas de café, depois da abolição começou a ter uma coisa no Brasil de empregar imigrantes italianos, né, e não só italianos, mas imigrantes, uma demanda alta de dar esse emprego para os imigrantes, fazendo com que essas pessoas negras ficassem sem emprego. Então, acabou que muitas pessoas, mesmo depois da escravidão abolida, continuaram trabalhando na lavoura, continuaram trabalhando na casa grande, continuaram, sabe, é quase como se fosse assim, aboliu no papel. Na prática, a galera continuou. Então, esse estereótipo, midiático, ele surge muito nesse lugar, em que você vai sempre representar essa mulher negra nesse lugar de subserviência, de docilidade, né? Esse lugar dessa pessoa que está para servir, né? E mais do que tudo, olhando isso, eu vejo que a indústria da imaginação ela sempre vai ter estereótipos que vão tentar reforçar lugares que, de alguma forma, vão tentar limitar os papéis socioeconômicos das pessoas. No nível que as pessoas vão olhar e falar, esse é o meu destino. Uma pessoa negra vai olhar e vai assistir, pelo menos no início do século XX, né? As apresentações que tinham eram essas. Então a pessoa vai pensar o quê? Que o destino dela é essa. Você não vai conseguir imaginar fora disso. E aí, dentro dessa mesma onda, né, da figura da ama de leite, da mama, a gente tem o duplo, né? A figura, o estereótipo masculino, que é o Uncle Tom, que é o tio Barnabé. E é muito louco, porque nessa hora eu falo assim, nossa, que bosta que existe a obra do Monteiro Lobato, mas por um lado serve para alguma coisa, né? Serve para a gente fazer, enfim, fazer ciência. Mas é isso, então, novamente, né? Assim como a Mami é essa figura dessa pessoa que está nesse lugar de docilidade, é representada por um homem negro, mais velho, com a barba grande, né? Essa figura quase de um vovô, da mesma forma que a Mami é quase uma vovó, o Uncle Tom é quase um vovô também, e que está ali para contar histórias, e que trabalha a vida toda no mesmo lugar, desde criança trabalha na mesma casa, e que enquanto a Mommy ela vai estar representando
toda uma lista de mulheres negras que trabalhavam de quituteira, de babá, de empregada doméstica, o Uncle Tom vai estar representando homens negros que trabalhavam de jardineiro, segurança, ou seja, né, novamente, empregos, enfim, posições ali que sempre vão estar ligadas a servir a causa da branquitude, né? Sempre a servir a branquitude no dia a dia e, novamente, dando possibilidade de imaginar outras formas, outras existências socioeconômicas para essa população. E é isso, tipo, essa tem no CD do Pica-Pau Amarelo, tem as músicas, né? Cada personagem tem essa música. E tem a música da Tia Anastácia, que é super famosa nas rodas de samba, do Lalaia, Lalaia, Lalaia. E tem a música do Tio Barnabé. Depois eu convido vocês a ouvirem, a lerem a letra. E como essa a letra, tanto da música da Tia Anastácia, quanto do Tio Barnabé, fala tipo, descreve exatamente esses estereótipos, né? E, enfim. E aí, antes de eu ir pro próximo, deixa eu só conferir meu caderno se não faltou mais uma coisinha. Ah, não, beleza, é isso mesmo. Então é isso, né? A indústria da imaginação ela vai estar nesse lugar muito forte, de quase como criar lugares comuns onde as pessoas negras podem estar. E por fim, eu vou trazer tem um outro estereótipo que ele é muito mais recente, né? Ele não é tão. Que esses outros dois que eu trouxe são mais arcaicos. Não que ainda não tem, ainda tem. Mas tem um que é bem mais recente, que é a melhor amiga negra, né? E a melhor amiga negra é um puta de um Tolkien, assim, eu acho que é o primeiro dos Tolkiens. Porque é isso, né? A gente tem o estereótipo da melhor amiga negra quando a gente tem uma ascensão econômica da população negra, então começam a olhar a população negra enquanto, enfim, enquanto um público-alvo de fato, né? Enquanto pessoas que têm poder de compra e que querem se ver nos conteúdos onde estão comprando, né? Passam a considerar a população negra, né, como uma potência, um potencial cliente. E aí começam a surgir conteúdos, enfim, filmes, séries, desenhos, em que colocam ali um personagem pretinho para ficar de apoio, para ficar de escada para um personagem branco protagonista. Né? Então, e aí é isso, uma desculpa para falar, ah, não, tem diversidade, tem gente preta, mas na verdade é só um personagem que está ali servindo de escada para o outro. Muitas vezes esse personagem nem sobrenome tem, muitas vezes, se você observar no filme, na série, dificilmente esse personagem ele tem um arco complexo ou ele tem uma família. Mesmo nas séries mais longas, assim, que tem vários núcleos, né? E temos aí esses exemplos aí da Melhor Amiga Negra, que também pode ser replicado no Melhor Amigo Negro também. Mas, basicamente, na indústria da imaginação, são esses os três principais estereótipos que eu observo. Eu vou falar das outras indústrias, que tem outros estereótipos que também vêm aqui da imaginação, mas esses três são os principais. Aí, antes de eu ir para a próxima, queria saber, alguém tem algum comentário em relação a esses três que eu já passei? Quer falar alguma coisa? Espera aí. Vamos ver. Germana pergunta aqui. Boa noite, cara. Perdão, precisei me desconectar. Ok. Nesse caso, estereótipo é a tradução para o conceito de trope em inglês, né? Então, eu já vi artigos e textos que usam trope, mas eu também já vi outros que usam stereotype também. Então, acho que mais trope tem um sentido parecido, sim. Tem, sim. Tem alguns que usam essa palavra. Bom, vou seguir aqui. Indústria da imprensa. Então, voltando, recapitulando, né? Indústria da imprensa, jornal, documentário, e principalmente aqui eu vou olhar mais, pensando até no contexto brasileiro, não existe uma cultura da gente ver documentário, né? Não é uma cultura nossa muito forte. Então, o máximo, o melhor amigo gay. Isso acaba, eu acho que muitos estereótipos aqui acabam se repetindo dentro de outros recortes, né? De gênero, enfim. Mas tem o melhor amigo gay, com certeza. E aí tá, a indústria da imprensa. Então, nesse caso aqui do Brasil, a indústria da imprensa que mais, o que dentro da indústria da imprensa mais faz sucesso, mais tem amplamente distribuído, chega em todo mundo, é o nosso carniceiro Cidade Alerta, né? Esses noticiários sensacionalistas que crescem, né? Então, tem uma relação da indústria da imprensa com as questões de segurança pública. Então,
geralmente essa parte da indústria da imprensa vai criar também uma narrativa quase que ficcional, inclusive, sensacionalista, de uma cidade, né, de uma metrópole que é um caos perigoso, e que a qualquer momento você pode ser morto, o que não é mentira, mas eles contam de outra maneira, né? E não à toa a gente tem por aí, enfim, tem vários estudos, né, de como que isso ajuda por exemplo, a indústria do pessoal que fabrica carros blindados e coisas do tipo, né? Ou até, por exemplo, os alphavilles da vida, né? A construção dos condomínios, né? Muito da construção dos condomínios está ligado com essa indústria da imprensa, que vai, então, jogar esse lugar de que, meu, se você não se encastelar, se você não se isolar da metrópole, né? Não se isolar da rua, da cidade, você vai morrer, você vai ficar em situação de perigo. Então, temos essa indústria muito forte, muito pesada. E os estereótipos que eu consegui identificar, sempre, né, estando em diálogo também com o artigo da Suzane, o primeiro é o do malandro, né, que a gente pode ver como sambo, como kun. Sambo é esse estereótipo do malandro na indústria norte-americana, né, que é uma história de um menino negro que engana dois tigres, consegue se safar de dois tigres, ser comido por dois tigres, usando a própria inteligência. Mas não um lugar positivo de inteligência, né? Aí começa a pintar esse lugar da pessoa negra, enquanto aquela pessoa que é espertinha, que sempre vai dar um jeito, que é bem esse estereótipo que a gente tem do malandro, né? E Kun, que é guaxinim, em inglês, e que é um xingamento que por muito tempo foi usado, né? Para se referir a pessoas negras, pensando que o guaxinim é um animal de pelagem escura e que é conhecido por roubar ovos de outros animais para se alimentar, né? Então, a indústria da imprensa, ela principalmente vai criar estereótipos que vai tentar criminalizar essas existências. Então, enquanto a da imaginação vai ficar focada em cercear papéis socioeconômicos, falar, olha, você só pode ser isso aqui, só pode ser empregado, só pode ser jardineiro, essa aqui vai falar, temos um perigo, e o perigo são esses homens negros malandros. Então, a figura do malandro ela vai estar quase sempre associada ao homem negro. E aí, voltando também, pegando, né, o background histórico do Brasil, então a gente tem um momento aí também pós-escravidão, pós-abolição, em que, novamente, as pessoas negras não conseguem ter empregos, não conseguem ter possibilidades de viver economicamente. Então, você vê muitos homens negros trabalhando de engraxate, muitos homens negros que ficam pelas ruas mesmo, procurando trabalhos informais de carregador, tentando sobreviver. E aí, nisso, acaba que a rua vira um espaço de convivência, né? Então, esses homens, a maioria é homens, mas também tinham quituteiras, tinham mulheres. E outras existências também, para além de homem e mulher. E essas pessoas que ficavam na rua convivendo, acabava que, por ser espaço de convivência, elas trabalhavam e também praticavam as suas respectivas dinâmicas culturais. Então, por exemplo, o samba acontecia muito na rua nessa época, a capoeira acontecia muito na rua. E então veio a época em que veio a lei da vadiagem, né, como uma forma de tentar conter essas manifestações culturais e tentar, e a lei da vadiagem vem muito num lugar também de tentar instituir uma cidade, né? Então, uma metrópole, e aí, usando São Paulo de exemplo, né? São Paulo tinha muito essa narrativa do progresso, né? Só trabalha, a cidade que nunca dorme. Então, com essa narrativa do progresso, por exemplo, os espaços de convivência negros das ruas eram constantemente, gente, assim, constantemente sofriam represálias, sabe? No nível de, a gente tem histórias, por exemplo, tem uma música geral do filme, conta a história de um sambista que foi morto, Pato Nágua. Foi morto pelo Esquadrão da Morte. Então, a gente está falando de uma época em que ser negro na rua era um problema, né? Era criminalizado, como ainda hoje é, né? A gente vive resquícios disso, mas naquela época era muito pior porque era institucionalizado, né? Tinha uma lei que proibia e chamava de vadiagem qualquer coisa que fosse ligada à cultura negra. Beleza. Malandro. Da mesma forma que a gente tem o malandro, aí a gente pinta uma família. Então, o malandro, ele vai ser também esse homem que vai estar ligado, vai vir o estereótipo do homem negro alcoólatra, né? E que tipo, foda-se a família, caga pra família. E aí, para um malandro, a gente tem uma rainha do Bolsa Auxílio, que no estereótipo da mídia norte-americana é o welfare queen, né? Então, welfare state, né? Estado do bem social,
que é esse momento que a gente tem a gente está falando desse momento que os estados começam a se equipar no nível de conseguir prover de assistencialismo para o povo. E aí, nessa época, nos Estados Unidos, e não só lá, mas aqui também, né, a gente vê muita história de Bolsa Família, tá mandando na teta do governo, tá tendo filho para ganhar Bolsa Família. Essa narrativa, ela vem principalmente de estados que se equiparam, começaram a prestar assistencialismo para a população mais marginalizada, que, pasmem, era a população negra, e de que, tipo, por várias questões, olhavam para essas pessoas e falavam que essas mulheres negras, de fato, queriam ter mais filhos para ganhar mais dinheiro do Estado, mais assistencialismo do Estado. E não é que a gente tem, por exemplo, desde... tem, enfim, vários exemplos, assim, na mídia, em filmes e tal, e a gente tem um exemplo que foi o mais recente, que era essa coisa horrível que aconteceu no Zorra Total, aconteceu durante um tempo, foi o Rodrigo Santana fazendo esse personagem da Adelaide, que era uma mulher negra com a sua filha pedindo esmola no trem, né? E durante a cena você percebia que é isso, que ela tinha uma casa, que ela não era uma pessoa em situação de rua, né? Mas que ela estava ali porque ela só sabia fazer isso, sabia pedir esmola e ter filho para pedir esmola. Novamente, a gente consegue ver isso muito forte, né? Na imprensa, por exemplo, quando a gente vê alguns discursos que são feitos em relação a medidas assistencialistas do Estado para com a população. E aí, pensando, né, que a indústria da imprensa ela vai criar uma família, então o pai malandro, ausente, alcoólatra, ladrão, a mãe folgada, que vai pedir esmola, que vai explorar os filhos, e dentro dessa família, tem o filho, que é o melhor infrator. Que é um estereótipo muito forte, muito, muito, muito forte. Eu acho que, até comparando entre Brasil e Estados Unidos, eu vejo muito mais exemplos desse estereótipo aqui no Brasil, sabe? Então, que aí vai estar ligado com infanticídio, enfim, gente, a gente tem exemplos recentes, né? Crianças negras periféricas são mortas à torta e à direita, porque existe essa imagem de que essa criança, ela é um infrator, ela é uma criança que perdeu a infância e que por isso ela é um bandido, ela é um ladrão. E que por isso, por exemplo, surgem discursos de que sim, a maioridade penal tem que abaixar para 16, tem que abaixar para 14. Então, esses três estereótipos principais que eu trouxe, eles vão falar um pouco do discurso hegemônico mesmo, que paira na nossa imprensa, conservadora, mas que também por exemplo, quando eu vejo uma mídia ninja, uma carta capital compartilhando a foto daquelas crianças chorando do enterro do amigo, eu questiono, tipo, acho que por um lado tem que ter a informação, tem que ser divulgado, mas por outro lado eu fico, gente, quem está protegendo essas crianças? Tipo, eles sequer pegaram direitos de imagem, tipo, sabe? Então acho que tem um lugar de querer replicar essa imagem, seja como quiser, e que eu acho que às vezes para muitas pessoas que são progressistas, se consideram progressistas, então eu quero fazer um filme para falar de jovens da Fundação Casa. Cuidado. Cuidado com o que você está querendo reproduzir, enquanto imagem. Porque essa imagem diz. Ela diz e ela cria a imagem na cabeça das pessoas no nível de que é isso. Tipo, Thaís Araújo e Lázaro Ramos estão no shopping com o filho deles e o filho deles sofre racismo. E eles são ricos. Entendeu? Então chega num lugar que ultrapassa a linha de classe até. Né? Enfim, Pichote, a lei do mais fraco, é pesadíssimo, total. Pichote, sim. Pichote. E no Pichote é louco porque rolou uma coisa de realmente, né? O Pichote era um menino que estava numa situação de vulnerabilidade, né? E depois, não sabia, ele era, enfim, não sabia nem ler e escrever. E depois que isso não aconteceu, ele tentou ainda trabalhar como ator, mas não conseguiu porque justamente não sabia, não era alfabetizado, de fato. E aí voltou para a vida da criminalidade e infelizmente morreu. Então é muito louco como no fim, enfim, ai, gente. Babado. Alguém quer fazer algum comentário em relação a esses três últimos que eu trouxe? Ou sobre a indústria da imprensa? Tem uma galera aí que é de comunicação, né? Beleza, eu vou seguir, mas vamos guardando, porque no final, gente, no final eu quero muito de vocês, importante. Quero ouvir também, tô só falando. Beleza, então,
Por último, temos a indústria pornográfica. E aí, é isso, né? Enquanto a indústria, recapitulando, então, é da imaginação, vai querer colocar as pessoas num único lugar socioeconômico. Da imprensa, vai querer criminalizar essas existências. A indústria pornográfica, ela vai objetificar e animalizar, e exotificar essas existências. Então, o primeiro estereótipo que a gente tem é o da Jezebel, que atualizando para cá é a mulata assanhada, né? Então é isso, é sempre uma representação em que você vai ter as partes íntimas super valorizadas, exageradas, né? Então sempre uma representação muito focada no peito, na bunda, e é isso, né? Objetificando totalmente a mulher negra. E aí é louco porque esses estereótipos da indústria pornográfica, eles vêm desde a época também da escravidão, né? Então a gente tem, enfim, né, o estupro que acontecia, né? A cultura do estupro que nasce nesse período de escravidão e como inclusive uma tática de colonização, né? Como enfim, uma forma de conquista, né, de um povo. E aí a gente tem essa representação da moça assanhada da Jezebel. Então, por exemplo, durante anos, eu acho que hoje já está em outro lugar, mas, por exemplo, no carnaval a gente tem a imagem da Globeleza, que é extremamente difundida lá fora como um cartão de visita para o turismo sexual, que é o Brasil, para muitos países, por exemplo, da Europa e do norte global, né? No nível que é isso, é um estigma que existe em relação ao Brasil para com o mundo. E está muito ligado a esse lugar, né? Então, esses corpos que são feitos sempre para para prover de prazer, também sempre num lugar, né? Pensando assim, branquitude ou no lugar da elite, né? Então, é literalmente a objetificação dessas pessoas. E dentro desse estereótipo também, o lado masculino dele, né? A representação masculina, que é a do negão dotado, que é o Black Buck. Então, esse estereótipo ele surge do mandingo. Mandingo, tal qual a Jezebel, é a representação de é uma história, né, que tem na mídia norte-americana, que é um homem negro escravizado, muito forte, e que é a representação da força, da virilidade, e que é um objeto, né, um objeto sexual da branquitude, né, da casa grande. E que vai se atualizando com o tempo, né? Então a gente vê, por exemplo, muito desse estereótipo sendo linkado, por exemplo, então enquanto, por exemplo, da mulata assanhada é ligado com mulheres que de alguma forma trabalham com o corpo, sejam dançarinas ou coisa do tipo, do negão dotado vai estar ligado muitas vezes pelo menos no Brasil, a esportistas, né? Homens negros esportistas, e sobretudo essa imagem, né, desse homem negro que tem esse falo gigante, né? E que é quase como se fosse um gorila, né? Representado como um gorila. Tem essa representação, essa comparação aqui dessa revista, essa capa de revista. Enfim, e aí tem um texto também que eu acho bem interessante de ser lido, quem puder, do livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, onde ela vai falar do mito do homem negro violentador. E aí ela vai falar como isso é fundamentado nos Estados Unidos e tudo mais. Vai falar do caso do Emmett Till, né, que é aquele menino que foi acusado de assoviar uma mulher branca e foi linchado, sofreu um linchamento. Tem aquela série também da Netflix, Olhos que Condenam, também, que é muito boa, que fala sobre isso, fala de um caso real. Que aí vai falar, né, enquanto um pouco dessa figura desse homem, enfim, desse homem negro, do falo gigante, ao mesmo tempo que ela está ligada à indústria pornográfica, está ligada à indústria da imprensa também, que é esse lugar de pintar homens negros como violentadores. O nome do livro da Angela Davis é Mulheres, Raça e Classe. Se eu não me engano, é o capítulo 9 ou 13. Mas o nome do capítulo é o Mito do Homem Negro Violentador, não tem erro. E, enfim. E aí, em seguida, desse estereótipo, ainda nesse. E aí, um pouco. É porque é isso, né? Eu vou trazer agora um outro estereótipo que não necessariamente ele está ligado
a indústria pornográfica, né? Ele está mais ligado, na real, à indústria da imaginação. Mas eu deixei ele aqui junto com esses estereótipos da indústria pornográfica, porque ele também fala de animalização e objetificação, né? Então é a Sapphire que é a preta raivosa, né? A gente tem vários exemplos também, tipo aí, por exemplo, a Rochelle, todo mundo odeia o Chris, ou até a Impreciosa, né? A personagem que a Monique faz, que é a mãe da Preciosa, que é uma mulher que, ao contrário da Mami, é uma mulher totalmente cruel, é uma mulher que ela é representada de maneira dissimulada, então ela bate no marido, ela bate nos filhos, ela bate no marido não num lugar de girl power, mas bate no marido num lugar de é uma figura que caça a figura masculina, né? Ela é uma figura animalizada, né? Ela extrapola o sentido do feminino dentro dessa representação. Que é outro estereótipo que tem, né, de pessoas negras como pessoas raivosas, mulheres negras como mulheres raivosas, né, mulheres barraqueiras, né, em que é isso, a pretinha nem abriu a boca dela, já estão com medo, já estão falando que ela está fazendo barraco, né, acontece muito. Enfim, e, enfim, esses são os principais que eu identifiquei. E aí que eu entro, né, numa pergunta, uma auto-reflexão que é o que fazer diante dessa situação? E aí eu lanço para você. Pensando que a gente tem uma mídia recheada desses vários estereótipos, o que a gente pode fazer? Quais são as opções, os caminhos diante desse cenário dado, esse teatro pronto? Ah, gente, pode falar, não sei. É, começar. Assim, eu acho que é só um ponto de partida que seria, primeiro, eu acho que é nós como pessoas não héteros, cis, brancas, tá participando do processo de criação, de produção. Que eu acho que muito desse imaginário, muito dessa construção, ela é feita porque ela foi criada do ponto de vista de um homem branco hétero. Eu acho que o começo é a gente fazer parte da criação da produção audiovisual para a gente saber levar, contar as nossas histórias, né? Não deixar que uma outra pessoa conte a história do que ela acha que é, tipo assim, né? Igual, tipo, a gente assiste Cidade de Deus, né? A gente estava refletindo sobre esse filme, né? O quanto que ele, de uma certa forma, ele conta, eu acho que assim, o objetivo do filme ele é contar uma realidade que existe no Brasil, né? Que é a criminalidade, porque uma decorrência da desigualdade social, do racismo e pipipopopó que a gente sabe, mas ela é contada de um ponto de vista de um homem branco, que, né, que de uma certa forma a empatia que ele tem alcança um nível. Se essa mesma história tivesse sido contada por um, uma pessoa negra que talvez tenha crescido numa região periférica, por exemplo, ela poderia contar essa história, mas de um jeito diferente, saca? Eu acho que é isso. Eu acho que existem algumas questões, alguns clichês que só de, por exemplo, serem produzidas por outras pessoas, elas já trazem outro significado, sabe? Eu acho que isso seria um ponto de partida. Interessante. Sobre isso que você falou, É, pode falar. ah, Eu ia falar só que eu ia retomar depois, mas achei interessante, não pode falar.
Não, essas são perguntas que, mano, me levam para um, sei lá, são muito profundas mesmo, porque não tem uma receita assim, né? Tipo, é muito fácil a gente falar, é só, tipo, a gente ter esse trabalho de base mesmo de levar para frente essa discussão, que é o que a gente tá falando aqui, né? De ressignificar imaginários, né? Enfim, né? E aí, no meio das conversas aqui, né? Das apresentações, eu lembrei de um caso de uma amiga minha, que ela é cantora, é uma travesti preta e tal. E ela foi cantar na parada LGBT esse ano. E assim, ela tá começando a carreira dela, já está na parada LGBT, né? E acho que foi o portal do Terra que entrevistou ela, fez uma matéria sobre ela, mas na descrição do que ela estava fazendo lá, descreveram ela como Gogo Girl. Assim, aí, tipo, ela literalmente estava em cima do trio, com um microfone na mão, cantando músicas e, tipo, se limitou a isso. Então, acho que essas construções, dessas discussões, tipo, eu não, é isso que eu falei, não vejo uma receita, é cansativo também, enfim, às vezes é meio frustrante. E cá, pensando no que você propõe, eu pensei também em questão de repertório, né? Então, pensei no Joelzito Araújo, que traz essa primeira indústria que você menciona, né? A indústria da imaginação. Que aí ele vai fazer todo um estudo, que é também um trabalho dele de psicologia, que ele é formado em psicologia, falando sobre a representação de corpos negros na TV, especificamente nas novelas. Num período específico que agora me foge, mas eu acho que é algo próximo de, 80, 70 a 90. Algo nesse sentido, assim. E aí a gente chega naquele lugar, né, desse rei também, que foi comentado pela outra pessoa também, e esse sentido desse esforço, né, como se fosse efetivamente uma diáspora, né, então primeiro a consciência, compreender, entender, e ainda assim ao ponto de elaborar e colocar isso para que outras pessoas compreendam, sabe? Então eu fico pensando muito, ainda assim nesse trabalho de base, mas como que isso pode não soar panfletário, que ainda eu tenho esse embate, essa dificuldade aqui na Baixada Santista, pelo menos da onde que eu falo e tento atuar de maneira cultural. E aí, colaborando também com essa fala, é muito interessante quando percebem o nosso corpo sempre em performance. E aí, especificamente nesse lugar mesmo, sabe? Tipo, quando percebem que você trabalha com a cultura de alguma forma, aí querem colocar sem minimamente considerar os devidos fins, né? Que aí foi o que você falou também de direitos autorais, essas coisas, mas também só chama assim como se fosse, vem curtir, quando na real, tipo, não, você precisa ser remunerado, porque você trabalhou, estudou, pensou, e aí pensando no exemplo que você trouxe também, é, de pessoas que trabalham com a arte da dança, artes da cena e tudo mais, então, eu acho que é mais o lance da gente conseguir articular esses significados para não reforçar estereótipos assim, à torta direita, assim. Porque ainda percebo esses estereótipos, por exemplo, naquela série que tentou, e aí foi produzido, dirigido pelo Miguel Falabella, e aí eram quatro meninas tentando falar sobre as suas vivências e tudo mais, mas aí também tinha as Antônias, que aí era a massa, aquela série, e aí não sei por que não seguiu, não tem algo pensado mais para frente, assim. Ainda assim, são várias coisas que vão aparecendo, mas uma resposta fechada, eu tô aqui para isso, para tentar ver alguma maneira. É muita coisa, gente, muita coisa. Eu acho que uma coisa que me vem de início é é como se fosse também uma
conflito mesmo, né? Entre narrativa hegemônica, que é essa que a gente acabou de ver, e a contranarrativa, né? Porque até a contranarrativa é complicado a gente trabalhar, né? Primeiro, nesse sentido que o Gustavo falou, às vezes fica panfletário, realmente, às vezes. Como que eu consigo falar, às vezes, de um assunto, mas sem parecer que eu estou fazendo uma campanha política necessariamente, sabe? Como que eu consigo educar de alguma forma o meu público? Porque, pelo menos para mim, de alguma forma, o conteúdo que a gente produz é uma forma também de educar as pessoas, mesmo que indiretamente, e educar não precisa ser didático, né? Educar não precisa ser educação, acredito, no sentido de que elementos que a gente coloca na mesa, né, para as pessoas provarem. E, enfim, o mesmo que a Júlia falou, né, do exemplo da amiga dela, acho que mostra muito. Às vezes a gente está num exemplo de contranarrativa, como, por exemplo, é a Parada, gente, a maior, acho que a mulher é a maior do mundo, né, a Parada do Brasil, daqui de São Paulo. E acontece o que aconteceu, tipo, como assim um jornalista que foi lá entrevistar a amiga dela, tipo, teve, sabe, teve coragem de fazer, de repente, dependendo, poderia ser até uma pessoa ali também, né? Nada, não tem nem como ficar isento, assim, essa situação. Às vezes era o próprio violência de LGBT e tratou, olhou para aquela cota trans e já colocou nesse lugar da prostituição, que é um estereótipo que é muito colocado para esses corpos. Então, é uma coisa louca mesmo. Enfim, eu acho que para essa pergunta, né, fazendo essa situação, a gente tem muitas respostas, mas aí é que entra a questão do plano de fuga, né? Então, para mim, a resposta para a situação é entender a potência da fuga. E aí, o que é entender a potência da fuga? Para a gente fugir, antes de você conseguir fugir, você precisa saber exatamente onde você está. Então, pelo menos o movimento que eu fiz, para mim foi importante eu estudar esses estereótipos, para que eu não reproduzisse mais eles. Porque até então eles estavam naturalizados. Quando eu fui estudar, quando eu fui olhar um a um, aí eu desnaturalizei. E para mim, esse movimento de desnaturalizar, de questionar como que as coisas aparecem para mim, é entender onde eu estou. Porque é isso, né? Antes de fugir, a gente precisa analisar os pontos fortes e os pontos fracos do que estão me mantendo onde eu estou, do que está me prendendo. Para então eu fugir, né? E fugir assim, do espaço, né? Uma fuga espacial, temporal e lógica. Tipo. Então, eu acho que é uma maneira, né? De fugir do que se é criado, geralmente. E essa ideia da fuga é uma ideia que eu trabalho ela bebendo muito em J. Mombassa, Denise Ferreira da Silva, Musa Michele Mathiuzzi, que são pensadoras, enfim, a Denise é filósofa, né? Mas a Michele e a Musa e a Jota são, além de pensadoras, também são performers, né? E elas vão falar muito desse lugar da fuga como um lugar de destruição, né? Principalmente a Jota, enquanto uma corpa trans vai falar que não existe outra opção senão a destruição do que nos é dado para então a criação de algo novo, porque é quase uma discussão meio de reforma ou revolução, sabe? Tipo, até que ponto vale reformar uma estrutura que foi feita para matar X pessoas, que foi feita para controlar X corpos, né? E o quanto é sobre, às vezes, destruir essa estrutura e recriar uma nova, né? E aí eu acho que, para mim, que tá aí o lugar do plano de fuga, né? Como que a gente bola esse plano de fuga? E aí, eu, enquanto uma pessoa que trabalha principalmente na indústria da imaginação, eu creio que uma possível fuga é a gente criar personagens, e aí vai para o macro, né? Personagens, histórias mais, assim, complexas, imprevisíveis, inimagináveis, ou imagináveis, porque tem acho que tem uma coisa que acho que se repete dentro desses estereótipos, é que você olha o episódio começou, enfim, o filme começou, uma vez que você identifica o estereótipo, você consegue saber qual que vai ser o fim daquele personagem, né? Você consegue saber. Então, a Mami, porra, parece ser uma personagem que é muita vibe da Mami no filme. Meu, eu sei que, tipo, ela não vai terminar o filme casada. Ela não vai terminar o filme dirigindo uma Lamborghini. Ela não, tá ligado? Ou um filme em que tem o personagem é um menor infrator. Gente, eu não sei pra onde esse menino vai, mas com certeza vai ter uma cena da polícia batendo nele.
que é uma coisa que se repete em Quixote, em Cidade de Deus, em Paradão 74, em Sócrates, vários filmes que vão falar desse estereótipo. Então, eu acho que quando a gente cria esse lugar do inimaginável, volta àquela discussão lá do início, né? A gente está usando músculos da imaginação de uma maneira diferente. Não é para a gente ter, por exemplo, e aí eu acho que a virada disso é o que foi o Matheus que falou, né? Que é, de fato, ter pessoas negras, pessoas que vivem o que o personagem está vivendo de alguma forma, criando. Então a gente tem, por exemplo, os filmes do Spike Lee, no Faça a Coisa Certa, que ele fala de um trabalhador informal, entregador de pizza, mas falando desse cara, ele consegue falar de tudo, ele consegue dar complexidade pro cara. O cara, sabe, mostra a família do cara, o relacionamento do cara, qual é a relação dele com os amigos dele, com a cidade, consegue falar da comunidade. Ou, por exemplo, I May Destroy You, que é o roteiro da Michaela Coel e ela mesma atua, e que é uma série que basicamente fala de abuso, mas, meu, ela consegue falar de abuso retratando uma mina preta que tá num lugar massa, que ela é tipo uma escritora fodona, assim, super aclamada pela geração Z, e que tipo, é uma mina que tá massa, que é meio artista loucona também, que tipo, que é procrastinadora, tá ligado? Mas ao mesmo tempo passa por abusos, tipo, totalmente complexa, né? Ou, por exemplo, a Lineker em Manhãs de Setembro, que eu sei que na sala de roteiro de Manhãs de Setembro tem roteiristas negras, e, por exemplo, isso, então, Manhã de Setembro consegue falar de travestilidade, consegue falar de transfobia sem ter que colocar a Lineker como uma prostituta, sem ter que colocar a Lineker apanhando de alguém na rua. Ela canta na série, a série é linda. Eu choro, eu fico até emocionado com essa série. Entende? Então, como que a gente consegue, de alguma forma, criar histórias complexas, histórias, às vezes, fantásticas, e ainda assim a gente vai conseguir falar de alguns assuntos, né? Que eu acho que é a maior questão. Às vezes nós somos, às vezes a gente, enfim, eu sou uma mulher lésbica, vou escrever um filme que fala de relações entre mulheres, enfim, ou eu sou uma pessoa negra, vou escrever um filme que fala eu quero abordar o racismo. Eu sou uma pessoa trans, quero falar de transgeneridade. Como que a gente consegue falar disso sem reproduzir os estereótipos? Eu acho que esse é o grande desafio, que é o que eu mais vejo por aí, seja de peça, de filme, que é as pessoas com uma puta vontade de quebrar estereótipos, de quebrar paradigmas, de mudar a cabeça das pessoas, reproduzindo violência em cena. Eu não aguento, gente. Eu não aguento, eu não consigo, sabe? Aí coloca a arma na mão de um cara preto. Aí vai lá, não, coloca a mina preta pra apanhar, tipo, sabe? A gente tá vendo esses estereótipos, a gente tá fazendo a nossa imaginação trabalhar da mesma forma, né? Ao passo de que, qual que vai ser a diferença da minha peça, que eu vou falar de racismo, vou com um monte de gente negra para sofrer, qual que é a diferença da minha peça, dessa peça que eu vou fazer, para a novela da Globo de época que todos os negros são escravizados? A diferença é que uma vai estar na TV e outra vai estar no palco do Teatro de Arena. Então, eu acho que essa é a melhor opção, sabe? Que a Kate de Vai na Fé também, acho que a Vai na Fé foi, pela primeira vez eu vi uma novela conseguir dar uma virada, assim, porque novela é babado, né? Tipo, a galera que escreve novela, gente, a galera que escreve, é uma galera, assim, Rio, Zona Sul, estudou a vida inteira, sei lá, num colégio particular, depois fez faculdade nos Estados Unidos, esse o naipe da galera. E, por exemplo, a Kate, um dado interessante, é que na sala de autores, né, do Vai na Fé, a roteirista responsável pela Kate é uma mulher preta, né, que é a Renata, esqueci o segundo nome dela, é Renata alguma coisa. Mas depois pesquisem, Vai na Fé, Kate Renata. Que é uma mulher que trabalhou durante um tempo como jornalista, e aí ela estreou e Vai na Fé como roteirista, né, como dramaturga. E ela arrasou, tipo, a personagem foi um estouro, sabe? A Clara Monet é a queridinha do Brasil esse ano. Então, eu acho que é por aí que a gente vai criando esses caminhos. Enfim, queria saber mais algum apontamento, mais algum pensamento. Às vezes alguém quer compartilhar algum filme, alguma obra que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, desse rompimento, né, a partir do inimaginável.
Beleza, ó, vou seguir então aqui, só finalizando então, fazer a indicação de algumas obras que eu cheguei a citar, né? Então, Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Lá vai encontrar principalmente essas questões que eu falo de período pós-abolição, de criminalização de corpos negros, de cultura negra e tudo mais. E até a criação de alguns estereótipos lá vai falar disso. Olhares Negros, Raça e Representação. Eu acho que serve muito para falar no que diz respeito à indústria da imaginação. E a Bell Hooks vai falar disso muito bem, assim, dando exemplos da vida dela. Vai falar também sobre essa questão dentro do dia a dia dela, né? Como que ela enxergava as pessoas. Vai falar um pouco do repertório também de vida. E tem A Negação do Brasil, que é o filme que o Matheus citou, do Joelzito, que ele vai fazer esse panorama, né? De personagens negros nas novelas brasileiras, de um período aí que eu não lembro, acho que é, sabe, 40 a 80, uma coisa assim. O filme é de 90, né? 90 e pouco. Então, por aí é bem interessante. Ele vai fazer tipo o que eu fiz aqui hoje com vocês, só que das novelas, sabe? Desse conto de novela. Ele vai falar, ah, não, o primeiro personagem negro apareceu foi na cabana do pai Tomás. Aí vai contar, tem uma história muito louca que é de uma personagem negra, a primeira personagem negra que ia ter algum afeto na trama. E que aí foi ao ar a cena de beijo dela com um homem branco. E aí, tempos depois, mataram a personagem, porque foi tipo, oh meu Deus, uma mulher negra beijando um homem branco na TV. Então, é um filme bem interessante. Ele entrevista, inclusive, atrizes, atores negros, né? Vai falar dessa questão que hoje está melhorando, mas que por muito tempo pessoas negras nas novelas só faziam empregada, segurança, não tinha nome, enfim. E indicação de pensamento, essas que eu citei, então a Suzane, né, que tem esse artigo maravilhoso, e toda a obra dela vale a pena conferir, ela é foda demais e super acessível também. Ela, se não me engano, ela está fazendo mestrado na USP agora, e ela é incrível, massa. A musa Michelle Mathieusi também, dela tem bastante vídeo dela falando na internet, vídeo de algumas performances, é interessante também ver. Também é super acessível, super amor, rola de, sabe, pegar materiais com ela e trocar uma ideia. Ela estava um tempo atrás no Egito, mas acho que ela já voltou pro Brasil. Então rola também espiar se ela está fazendo alguma coisa, às vezes ela está aprontando alguma coisa por aí. A Jota Mombassa, ela eu acho que não mora mais no Brasil, mas tem bastante coisa lá na internet também. Tem um livro dela incrível, que é o... Gente, qual que é o nome do livro dela? Peraí, que eu esqueci. Alguém é um livro de capa amarela. Ah, Não Vamos Matar Agora. É muito bom. É um livro que fala muito de fuga, né? E ela mistura filosofia com poesia, com teoria política, com dramaturgia. É assim, é uma aplicação total, mas que eu acho que vai muito para esse lugar de uma fuga da lógica. Ela consegue, sabe? Ela é muito feliz no que ela faz. Tipo, ela consegue fugir da lógica, do espaço e do tempo nesse livro. E, por fim, a Denise Ferreira da Silva, que confesso que, sendo bem sincero, assim, entre as quatro que eu citei aqui, é a que a leitura é um pouquinho mais dificultosa, é babado, porque ela é filósofa ferrenha, filosofia pura. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade, gente, sou das artes cênicas. Eu tenho muita dificuldade. Na minha faculdade, o que eu mais li foi peça, então, assim, né? Mas é incrível também. E ela vai falar dessa coisa, ela vai falar muito da modernidade, quanto uma era que produziu muitas coisas, né? Inclusive, o que a gente tem como negritude hoje em dia é uma produção da modernidade, né? E ela rompe isso. Então, ela traz bem, bem massa, assim. Tem um prefácio do livro dela também, que é A Dívida Impagável. Aí o prefácio, quem escreveu foi a Musa e a Jota. É um prefácio incrível também. Recomendo todo mundo que quer fazer algo assim, que queira quebrar com o babado, lê esse prefácio. O nome é Carta à Leitora Preta dos Símbolos. Carta à Leitora Preta dos Símbolos. Enfim, é isso, gente. Algum comentário, sentimento, questão, sei lá, devaneio, gases. Agora a gente vai encerrar mesmo, tô querendo muito ouvir.
Crítica também aceitamos, mas não fico quieta, mas aceito crítica. Eu queria só adicionar um pensamento sobre. Quer dizer, de uma, de uma coisa que estava parando para refletir sobre o posicionamento do Spike Lee sobre não querer assistir Django Livre. Aí, por exemplo, eu sempre, né, eu gostei desse filme na época que eu assisti, falei, meu Deus, é um puta filme, por que que Spike Lee fez esse posicionamento? Mas aí, parando para refletir sobre o quanto que o diretor, ele meio que, de uma certa forma, ele reproduz alguns estereótipos, né, racistas, e o quanto que você tem lá todas essas questões. Você tem como que é? Uncle, Isso. enfim, nós temos, colocando assim, nas minhas palavras, o escravizado bom e o escravizado ruim, né? O escravizado bom seria aquele lá que não ataca o, o seu senhor, né, da casa grande, e o escravizado ruim. E o quanto que, por exemplo, no final, um dos vilões também pintados pelo Tarantino seria esse Uncle Tom também. E o quanto ele deixa que esse personagem seja tipo vingado pelo seja o antagonista do escravizado ruim, e o quanto o escravizado branco ele deixa o protagonista, o herói branco, matar ele, sabe? Não ao contrário. Então, só refletindo sobre esse filme um pouco, não sei se você concorda também, se alguém aqui discorda, e sobre essa questão de, tipo, volta àquela minha ideia sobre o quanto, tipo, o filme que faz uma crítica do racismo, quando ela é feita por uma pessoa branca e quando ela é feita por uma pessoa preta. Tipo, as diferenças, as sutis diferenças, sabe? Sim. Eu acho que em relação ao Django, é babado isso. Eu era muito fã, gente, eu era Tarantino, na veia, assim, na adolescência, super, de todos os filmes desse homem, até o Entediados. Mas eu fui uma pessoa que o Spike Lee converteu, por exemplo, né? Porque ele realmente ele tem razão. O personagem que o Samuel L. Jackson faz é deplorante, gente. Tipo, é deplorante. E é deplorante. Olha que pesado. Eu assisti a Django e eu gostava muito porque, né, toda a figura lá do Jamie Foxx e tal, fodão, matando branco e tal. Mas uma coisa que eu não percebi e que é uma continuação do racismo, que é assim, o Tarantino coloca esse personagem de Samuel L. Jackson dentro de um bem estereotipado, nossa, mega estereotipado, mega, 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 assim, propositalmente estereotipado, tipo, querendo imitar o Uncle Tom, e tipo assim, ele não dá nenhuma virada, no nível de que tipo, você assiste, se você é negro, você fica com raiva do Samuel Jackson. Eu fiquei com raiva do personagem. Então, se eu fiquei com raiva do personagem, desse estereótipo, ele conseguiu corrigir, tipo, sabe? Então, eu acho que quando você diz isso, Matheus, de como que é, né, um diretor branco, um roteirista branco, querer falar de racialidade, querer... Eu acho que até aí tem uma coisa para mim que é tipo assim, meu, o racismo é um problema dos brancos. É um problema dos brancos. Né? Assim, o foda é que recai sobre nós, então a gente é obrigado a discutir, mas para mim é um problema dos brancos, os brancos têm que ir na terapia falar de racismo. Então, o que eu acho? Eu acho que, assim, legal, um diretor branco, um roteirista branco quer falar de racismo, quer falar de racialidade. Mas, minimamente, tem que chamar uma pessoa negra. Porque o racismo surge justamente desse choque. Como que ele quer falar sozinho de raça, né?
E aí é babado. Então, por exemplo, quando eu vejo os outros exemplos que eu dei, né? De que, tipo, tinham pessoas brancas na direção, no roteiro, mas sempre pessoas negras também, em ambas as funções, né? Um exemplo muito bom é Pose, né? Tipo, que tem a Janet Mock, né? Que é uma das diretoras, e, tipo, no começo era mais o Ryan Murphy, né? Se eu não me engano, a primeira temporada inteira. Posso estar errado. Mas uma boa parte era o Ryan Murphy, e depois a Janet foi tomando mais frente. E aí, você assistindo Pose, pelo menos eu saio de um pesadelo, começo de Pose é um pesadelo, sei lá, todos os episódios eu chorava, e foi indo pra umas coisas super massa, sabe? Eu não sei o quanto isso tem relação com a Janet tomar mais à frente, mas eu acho que deve ter. Mas é babado, enfim, a gente, Joãozito mesmo tem um filme, O Pai de Rita, que ele usa alguns estereótipos para tentar contar a história. Complicado, enfim, vai ficar gravado, não vou dar minha opinião, mas eu acho complicado, o jeito que ele usa uns três estereótipos ali para tentar falar da boemia paulistana, do samba paulistano. Tem algumas coisas ele é muito feliz, mas em outras, por exemplo, nesse filme, isso que é o Joelzito, que foi a negação do Brasil, entendeu? Como é uma arapuca, é uma arapuca de Satanás, essa coisa de querer lidar com o estereótipo para tentar dar a virada nele mesmo, que nesse filme do Joelzito tem coisas que eu vejo e falo assim, pra quê? Mais uma vez, representando uma mulher negra como uma prostituta, mais uma vez representando um homem negro como um pai ausente e bêbado. Pra quê? Enfim. Mas é babado, gente. Não tem fim essa discussão. Mais alguém tem algum comentário de algum filme, alguma série? Essa é a hora que a gente começa a pôr na churrasqueira os filmes. Ó, acho que pode Eu falar mais logo. ia comentar sobre o M8, né, do Jefferson D. E também o Dogma Feijoada, que seria interessante também como uma das propostas, né, nesse plano de fuga, assim. Até mesmo porque ele não se propõe nesse lugar, mas ainda assim acaba sendo. E aí, depois de quase 20 anos, né, então, tipo, o Dogma foi publicado também como um trabalho de conclusão de curso de cinema, mas só depois de 18 anos que ele consegue minimamente propor uma ficção condizente, sabe? Porque até uma cena de violência, pensando no que você trouxe, assim, que se propõe ali num certo momento, se torna uma cena de tensão. E a melhor parte, que aí é um spoiler muito positivo, é que essa violência não ocorre. Então, tipo, é só mesmo aquela tensão ali por conta da situação toda e os personagens e o diálogo. E aí eu fiquei pensando também nisso, né? Que aí também dá para se comparar com aquele conceito que agora não vou saber, internacional, de uma mina que ela fala que ela faz um estudo dos filmes, e aí especificamente sobre gênero, que aí vai colocar sobrenome, se é as duas personagens elas dialogam, e se esse diálogo é sobre um ente é ótimo, né? Mas um possível affair, assim, sabe? Se é algum afeto, alguma coisa assim, mas esqueci o nome dela. Mas também, pensando nesse sentido. Eu queria falar uma outra coisa que eu lembrei, um outro estereótipo e outro tipo de narrativa que foi amplamente feito, reproduzido, né? Foi uns estereótipos relacionados ao gênero. Mas muitos filmes, né? Tipo, antigos que, não sei se está certo o termo, mas é revenge rape, um negócio assim. Que seriam tipo filmes narrativas em que se coloca uma protagonista feminina para sofrer uma violência e aí logo depois ela se vinga. Só que aí nesses filmes que eram sempre feitos, roteirizados, produzidos, dirigidos por homens, eles sempre davam enfoque nas cenas de violência e deixava tipo a vingança em segundo plano. E aí, por exemplo, temos alguns filmes recentes que são produzidos, realizados por mulheres que fazem essa inversão. Eles conseguem contar, tipo, ter essa narrativa, né, de um assunto super pesado, né, que é o estupro,
mas do ponto de vista das mulheres, né? Não fetichizando essas violências, né? Que eu acho que, tipo assim, eu acho que no real é aquele negócio, não é o que você conta, é assim como você conta, né? Eu acho que, infelizmente, ah, existe racismo, existe transfobia, existe homofobia, LGBTQ-fobia, enfim. E esses são assuntos que, infelizmente, são relevantes serem abordados, né, na, no audiovisual. Só que aí, como que você faz isso para quebrar, né, esse estereótipo? Como você faz isso para você não alimentar essa imaginação que, que você falou hoje, né? E uma das formas seria, tipo, realmente a gente entrar na produção dessas produções. Total, total. Ícaro, desculpa. Oi, pode falar, pode falar, pode falar. Não, eu tenho uma pergunta para você, mas se você quiser comentar aí. Ah, não, pode perguntar aí, já falei tanto, né? Uhum. Queria te perguntar se você acha que essa reimaginação, essa reeducação do nosso imaginário passa pela criação de outros tipos de estereótipos, ou você acha que o plano de fuga ele é a busca pela eliminação da própria ideia de estereótipo, de criação de estereótipo e pela construção e sempre, é, enfim, de histórias onde os personagens são humanos, imprevisíveis e únicos, singulares, né? Ou seriam outros estereótipos, mas estereótipos menos carregados de racismo, homofobia, etc, etc. É um negócio, porque assim, particularmente, pensando no meu trabalho, eu sou do time que vai tentar criar esses personagens complexos e inimagináveis e vou tentar correr dos estereótipos. Porém, existe, eu acho que existe um gênero que na real é bem forte aqui no Brasil, isso, que é uma comédia que não sei que nome que a gente poderia dar para essa comédia, esse tipo de comédia, mas que tem uma linha ali na comédia de costumes, né, do teatro. Que a comédia de costumes do teatro, né, é uma comédia que você tem tipos, né, tem estereótipos, e aí o engraçado é ver esses estereótipos se relacionando, né, cenas que se repetem, cânones e tudo mais. E aí isso no cinema, por exemplo, eu consigo ver um pouco com o trabalho do nosso falecido querido Paulo Gustavo, no Minha Mãe é uma Peça, por exemplo. Ele tem um puto estereótipo de mãe, mas é louco, né? Porque ao mesmo tempo que ele brinca com o estereótipo de mãe, faz uma caracterização super caricata mesmo, né? Ao mesmo tempo ele consegue, ele dá umas voltas no roteiro, você vê a Hermínia, ela é complexa, tipo, ela é previsível. Então a gente sabe como que ela vai gritar com os filhos dela, a gente sabe como que ela vai se comportar em tal espaço, a gente sabe como que, às vezes uma situação começou, você já imagina como que vai terminar. Mas ainda assim, ela é complexa porque, eu estou pensando agora, né, enquanto eu falo, mas eu, pensando aqui na última vez que eu assisti, eu sinto que tem um lugar de, tipo, ainda que ela está dentro de um tipo, né, está dentro de um estereótipo, ela movimenta coisas que estão fora do estereótipo, né? Eu, sei lá, a forma como ela... Enfim, tem várias questões também, né? Tem um babado meio gordofóbico lá e tudo mais, falando que é Mil Maravilhas, o filme. Mas eu sinto que o Paulo Gustavo começa a desenhar ali uma coisa que eu acho que talvez é o uso do estereótipo numa que talvez dê para abrir outros caminhos, mas ao mesmo tempo é isso, tipo, ele usando estereótipo, tem vários momentos no filme que ele faz vários comentários gordofóbicos, por exemplo, então, e eu sei que faz porque o gênero, o gênero trabalha com esse tipo de coisa, né? Às vezes a comédia de costumes ainda, tipo, nossa, eles mais amam é piada com minoria, né? Piada, juntando piada e questão estética, então, é um assunto cabeludo.
Mais alguém tem mais alguma questão? Mas eu amei, Estela, vou levar pro mestrado essa questão aí. Beleza, gente. Então, ó, queria agradecer, então, muito obrigado por essa troca. Quero muito mais ouvir vocês, então, assim, me sigam no Instagram, vamos trocar, mandem mensagem, se depois vier alguma ideia, alguma reflexão, manda, uma hora eu respondo, a gente pode marcar um café, estamos por aí. Sigam também a Madrugada Filmes, que é a produtora que eu faço parte também. Logo menos tem novidade esse ano. A Coletiva Ocupação também, novamente vou convidar, se puderem assistir. Estamos em cartaz aí, essa última semana vai ser tudo. E é isso, valeu. Fiquei feliz de levar isso para o mundo. Acho que eu tenho essa pesquisa há uns 4 anos, eu nunca tinha mostrado para ninguém. Tipo, triste, né? Você faz vira noites e tendo insights e nunca compartilha. E acho que foi o primeiro momento de compartilhar que eu fiquei bem feliz. Eu quero agradecer.